Bom, pessoal, continuando a nossa parte aqui de nefro, a gente vai conversar um pouco agora sobre a insuficiência renal crônica, tá? Então, o que a gente pode conversar aí sobre esse assunto? Primeira coisa, como é que acontece a insuficiência renal crônica? Normalmente, o nosso paciente, ele por algum motivo, vai ter uma lesão renal que leva ao aumento da taxa de filtração glomerular. Lembrando que a maior causa de insuficiência renal crônica é a nefropatia diabética, então isso acontece pela hiperglicemia. Então, se aumenta a taxa de filtração glomerular e começa a ter uma hipertrofia renal compensatória, você começa a ter aumento, tá, do tecido renal para tentar compensar esse excesso de filtração glomerular. Isso tudo vai, à medida que vai progredindo, vai evoluir para uma atrofia desses túbulos. Então, você vai ter uma hiperfiltração que vai levar primeiro a uma hipertrofia compensatória, mas depois a uma atrofia tubular, tá? Além da atrofia tubular, alguns néfrons vão evoluir para esclerose, ou seja, você vai ter uma glomeruloesclerose. Então, uma doença que começou com uma hiperfiltração, com aumento da taxa de filtração glomerular e hipertrofia compensatória do rim, vai evoluir para atrofia tubular e glomeruloesclerose, tá? Com isso, o seu paciente ele vai ter uma redução já irreversível da quantidade de néfron. Então, você começa a ter esclerose dos néfrons, você vai diminuir a quantidade de néfron. Isso já é um paciente em estágio 3 a 5 da doença renal crônica, tá? Ah, Lucas, o que são esses estágios? Os estágios eles vão de 0 a 5, tá? Você consegue botar o paciente num desses estágios quando você vê a taxa de filtração glomerular. Então, o paciente com uma taxa de filtração glomerular maior que 90, tá, ml minuto por superfície, mas que tem fatores de risco para a doença renal crônica, ele é um estágio 0. Então, ele tem uma TFG normal, só que ele tem fatores de risco, tá? Ele não tem lesão renal ainda, ele não tem nada, mas tem fator de risco. Então, o paciente diabético, né, o paciente hipertenso, esses pacientes eles têm estágio 0 da classificação de doença renal crônica. O estágio 1 quem é? Ele também tem uma TFG normal, ou é igual a 90 ou maior do que 90, só que ele já tem alguma lesão renal demonstrada. Por exemplo, um paciente com proteinúria, né, com microalbuminúria ou albuminúria, alterações do sedimento urinário, paciente com exame de imagem já anormal, então você já vê pela ultrassonografia que ele tem uma atrofia do rim ou uma perda da relação córtico-medular. Então, paciente estágio 1, filtra normal, mas já tem alguma doença estrutural. Filtração entre 60 e 89, estágio 2, e assim vai evoluindo até o estágio 5, que é uma taxa de filtração glomerular menor do que 15 ml por minuto. Então, já é o rim terminal, paciente que provavelmente já vai estar em diálise, tá? Em terapia de substituição renal. Como é que eu vou calcular a TFG? Como é que eu vou calcular a taxa de filtração glomerular do paciente? Existem duas formas mais importantes, mais conhecidas. Um é o MDRD, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. O MDRD é um cálculo muito difícil. Olha aqui, vocês conseguem fazer esse cálculo aqui de cabeça? Ou na caneta? Não dá. Então, vai fazer esse cálculo, ainda vai multiplicar por 0,742 se for mulher, né? Por 1,21 se for afro-americano. Então, possível. Como é que você vai fazer? Normalmente, em computador ou em smartphone, você vai fazer o download da fórmula, né, de um aplicativo e você vai jogar os dados que ele precisa ali e o próprio programa vai fazer o cálculo para vocês. Então, isso aqui é uma forma mais acertada, mais acurada, só que muito pouco prática. A forma mais prática é a equação de Cockcroft-Gore, só que ela tende a superestimar a taxa de filtração glomerular. Então, ela não é tão boa quanto MDRD, só que você consegue fazer ali no papel, ou fazer de cabeça. Então, é isso aqui, ó. Como é que você vai estimar essa depuração em ml por minuto? 140 menos a idade, vezes o peso, sobre 72 vezes a creatinina, aí a creatinina em miligrama por decilitro, tá? É claro que se o paciente tem um aumento de peso devido à obesidade, ou sobrecarga de fluido, ou uma secreção de creatinina no nível tubular, esses pacientes eles vão ter algum fator de confusão para essa fórmula, tá? Só que a fórmula não vai levar isso em consideração. Então, vocês podem imaginar que, em muitos casos, isso vai superestimar
a taxa de filtração glomerular, mas ainda é a forma que mais se usa na prática para poder classificar a insuficiência renal dos nossos pacientes, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente tinha que falar aqui para introduzir a insuficiência renal crônica para vocês.